Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Repita comigo: Deus continua sendo Deus. Agora abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, São Marcos, no capítulo 4. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Quantos acharam, diz amém. Diz a palavra do Senhor: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Agradecemos também, Senhor, por tudo que já aconteceu neste santo lugar. Te pedimos, ó Pai Celestial, que o teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações nesta noite. Que eu seja apenas um instrumento a ser usado por ti. Pai, que eu diminua e tu cresças, e o teu nome seja sempre glorificado e exaltado. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, nós precisamos ouvir a tua voz. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Como ter certezas em dias de tempos ruins? Qual a certeza que nós podemos ter naqueles dias ruins que a vida assim nos proporciona? O interessante, irmãos, é que momentos ruins não são raros na nossa vida. Momentos ruins acontecem constantemente. Isso é uma realidade na vida de qualquer ser humano. E para recebermos notícias ruins, só precisamos ligar a televisão. De manhã cedo, você ligou, você pode ter certeza que vai ter uma notícia ruim. Quem aqui não se lembra da semana passada do que aconteceu ali nos Estados Unidos, né? Aquele homem que, mirando várias armas em direção a uma grande multidão, matou mais de 50 pessoas. Uma notícia ruim que acontece e que choca a humanidade, choca os seres humanos. Quem aqui não ouviu falar do que aconteceu ontem na cidade de Janaúba, em Minas Gerais? Um homem que estava ali para fazer a segurança de crianças e terminou tocando fogo nas crianças, em alguns professores, e a tragédia foi grande. E aí a gente fica imaginando quão terrível é receber
esses familiares receber esse tipo de notícia. Quão terrível é para aquelas famílias receber a notícia de que alguém que ela tanto amava, um filho, um parente, veio a estar em uma situação desse tipo. Mas pior do que saber de notícias ruins, pior do que ter a notícia apenas em relação aos outros, é quando essa notícia acontece conosco. Pior do que momentos ruins em relação a outras pessoas, é você estar inserido no contexto em que a situação ruim acontece com você. É muito pior, é terrível. E quando recebemos uma notícia ruim, muitas vezes ficamos sem chão, sem saber como se equilibrar diante da situação. Qual é a certeza que nós podemos ter nos dias ruins da vida? E eu creio, irmãos, que o mesmo sentimento aconteceu ali com os discípulos. Os discípulos naquele dia, lá no mar da Galileia, a Bíblia diz que eles estavam com Jesus antes de entrar no mar, recebendo ensinamentos do Mestre. E quando eles entram no barco, recebendo uma ordem bem clara de Jesus para passar para o outro lado. A ordem era clara: passemos para a outra margem, ao outro lado. E o texto diz que em um inesperado momento acontece os ventos muito fortes, vento batendo contra o barco que eles estavam, e a situação era de total impotência daqueles homens que estavam no barco com Jesus. E apesar, irmãos, deles estarem com Jesus, fazendo a obra de Deus, andando com Jesus, eles não ficaram livres daquela situação. Eles não estavam isentos daquele momento difícil. E é aí que muitas vezes perguntamos: será que isso deveria acontecer? Eu tenho buscado estar na igreja, eu tenho buscado fazer as coisas corretas, eu tenho estado realizando a obra, eu tenho estado fazendo isso e aquilo para Deus. E por que isso acontece? Por que eu estou sendo afligido se estou fazendo a vontade de Deus? Quais as respostas para tais indagação que muitas vezes vem no nosso coração? O que Jesus pode nos ensinar com tudo isso? E a primeira coisa, irmãos, que nós passamos a entender é que em determinados momentos é preciso saber parar. É preciso saber dar um tempo para analisar a situação do porquê que está acontecendo. O texto diz que, sendo já tarde, ou seja, um dos grandes problemas, irmãos, na vida da humanidade é não saber parar no momento em que se deve parar. E nós estamos vivendo num mundo que é um corre-corre de um lado, um corre-corre para outro, é tanta gente buscando isso, buscando aquilo, e muitas vezes Deus quer apenas que paramos para darmos um tempo em relação àquilo que Ele quer fazer na minha e na tua vida. E Jesus nos ensina isso. Às vezes é preciso parar um projeto, um trabalho, a correria do dia a dia, e temos a tendência de pensar de que só o corre-corre, aquilo que devemos fazer, não pode parar. Diz a pessoa que está do teu lado: às vezes é necessário dar uma parada. Uma parada. E o texto nos mostra Jesus fazendo algo, irmãos, de suma importância para os propósitos de Deus.
Ou seja, Jesus estava pregando ali à beira do mar, Jesus estava ensinando a multidão, que assim estavam com ele os discípulos, mas teve um momento que Jesus disse: olha, agora temos que passar para o outro lado, temos que parar essa situação e vamos para outra banda. E não é estranho que Jesus, rodeado de uma grande multidão, decida isso. Mas por que Jesus decidiu? Porque ele tinha um outro propósito. Quando nós paramos, irmãos, para ouvir aquilo que Deus está falando conosco, é porque estamos dando importância ao propósito que Deus tem na minha e na tua vida. Deus tem um propósito com você, e às vezes você não entendeu isso, e para entender é apenas parar e analisar o que Deus quer comigo. Paramos e analisamos qual é o propósito de Deus na nossa vida. Mas a maravilha do texto, o texto aqui da Bíblia, é exatamente a fidelidade no que está acontecendo, sendo já tarde. Nunca é tarde para tomar um posicionamento de parar, para saber o que Jesus quer da nossa vida. Diz a pessoa que está do teu lado: ainda tem tempo, meu irmão, ainda tem tempo de dar uma parada para analisar o que está acontecendo, porque do outro lado, talvez do outro lado, Deus tem um propósito maior a realizar, e às vezes nós não percebemos isso e deixamos de experimentar qual é o grande propósito que Deus tem, porque não paramos. E a expressão remete-nos à seguinte conclusão: há um tempo de parar. E muitas vezes o tempo de parar que Jesus requer de cada um de nós, irmãos, é apenas o tempo de dar uma descansada, de dar uma relaxada em tudo que está acontecendo. Relaxa. Diz aí de novo: relaxa, irmão, relaxa. Dá uma respirada funda assim, relaxa. Às vezes nós somos tão ativistas, é um corre para lá, um corre para cá, e aí às vezes o coração não aguenta. Jesus está aqui nesta noite, meu irmão. E esse momento dado por Deus para nós é preciso ser analisado e aproveitar, entendendo que muitas vezes o tempo de parada é tão importante do que o tempo de atividade diária que temos. E Deus às vezes tem um propósito a realizar na nossa parada com a nossa família, na parada que precisamos com os nossos filhos, com a nossa esposa, com as pessoas que nos rodeiam. Mas a gente só pensa no corre-corre da vida. Conta-se que um pastor que tinha sérios problemas lá no seu ministério com a igreja, ele precisava descansar, e as ovelhas sempre insistiam para continuar, né? Não deixava o pastor parar. O pastor já estava cansado, precisava de uma parada. E um dia, ao receber uma ligação, aquela velha frase famosa, né, pastor? Que todo pastor, eu creio que já ouviu: alô? Oi, pastor, o senhor estava dormindo? Até parece que pastor dorme 24 horas por dia, né, pastor? Mas a realidade, irmãos, é que pastor é ser humano igual a você, e às vezes precisa parar. Então, quando der uma parada, uma relaxada, respeite, relaxa. Você pode dizer amém? Amém. Segundo lugar, o que é que nós aprendemos com Jesus aqui no texto? É que nós precisamos entender
que estarmos com Cristo não é sinônimo de ausência de tempestade e contratempos. Estar com Jesus não significa que você não vai enfrentar uma tempestade, não significa que você não vai enfrentar um contratempo, não significa que a notícia ruim ou o momento ruim não aconteça. Não significa isso. Vale lembrar, irmãos, que a travessia de Jesus, ela tinha um objetivo claro. Quando ele disse, olha, passemos para outra banda, se você ler o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20, diz que Jesus estava em direção a Gadara, porque lá ele sabia que tinha um homem que precisava ser liberto de milhares de demônios. Jesus está, irmãos, indo em direção à província dos Gadarenos, e ali ele sabia que iria fazer uma grande obra. Mas uma tempestade estava no caminho, fazendo a obra de Deus, estava com Jesus, mas teve uma tempestade. Não significa que não teremos tempestades ou contratempos na vida por estarmos com Cristo. Como se isso não bastasse, os discípulos estão com Jesus no empreendimento, no acontecimento, mas a tempestade chegou. Então lembre-se que Jesus está nos ensinando com todos os momentos, seja ele de dificuldade ou ruim na nossa vida. Jesus está sempre nos ensinando. Jesus quer que aprendamos com Ele em toda e qualquer situação. Em nosso pensamento, irmãos, tudo deveria correr bem. Poxa, eu estou com Jesus, está aqui no barco, estou indo fazer a obra com Ele, fazendo tudo certinho, mas por que a tempestade? Porque tudo isso sobreveio. Com certeza muitas pessoas pensam assim, já fizeram esse questionamento. No entanto, nós precisamos entender que estarmos com Cristo, mesmo que seja em grandes empreendimentos, mesmo que seja fazendo a obra de Deus, não estamos isentos de sofrer tempestade ou contratempos na vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Diz amém. O Senhor Jesus, irmãos, está no barco. Essa é a realidade. Apesar do contratempo na tua vida, apesar da tempestade, apesar do momento ruim, eu preciso ter essa certeza de que Jesus não abandonou o meu barco. Jesus está no barco da tua vida. E essa é a certeza que precisamos ter. Jesus, ele não abandona o barco. Quem já esteve aqui no meio de um grande temporal, ele sabe a sensação. É terrível. Certa vez um homem estava pescando em alto mar e ali sobreveio no barco que ele estava uma grande tempestade. E ele passou um sufoco terrível. Quando ele chegou em casa, ele disse: nunca mais eu entro em alto mar para pescar, porque a situação era difícil, não é fácil. E às vezes esse é o sentimento que muitas vezes nós temos quando estamos na igreja, analisando o contexto geral, fazendo a vontade de Deus. Aí vem o contratempo, vem a situação difícil, aí você já quer desistir. Você já quer desistir do propósito e do plano que Deus tem para você. Lembre-se que Jesus está no teu barco. Diz a pessoa que está do teu lado ali: Jesus está no teu barco. Constantemente, irmãos, estamos passando por temporais. Constantemente estamos passando por situações adversas na vida. São ondas de problemas que muitas vezes vêm, são ondas de situações difíceis que muitas vezes vêm, e às vezes a gente, ao invés de ter a convicção e a certeza de que Jesus não nos abandona, está conosco, a gente quer voltar atrás.
A Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e fica para trás não é digno dele. Quantos aqui são dignos da presença do Senhor no seu barco? Você é digno dele? Então não desista, meu irmão, continue indo em frente, continue remando. Jesus está no teu barco e tem poder para acalmar a tempestade da vida. Aleluia. A terceira coisa que nós aprendemos, irmãos, é que os temporais da nossa vida não abalam e nem impressionam Jesus. O problema, a situação, a tempestade da tua vida não vai abalar e nem vai impressionar Jesus. O versículo 38 e 39 diz assim: e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, houve grande bonança. Tudo aquilo estava acontecendo, os discípulos estavam inquietos, os discípulos estavam perturbados, sem saber o que fazer, mas não impressionou Jesus aquela situação. Sabe por quê? Porque Jesus sabe exatamente o que vai fazer na tua vida. Jesus sabe exatamente que Ele tem poder para acalmar a tempestade, o temporal que você está vivendo hoje. Nossas inquietações, irmãos, são motivos muito óbvios para nos levar ao desespero. Ondas gigantes, sinais de morte à vista, situações difíceis. Porém, Jesus mostra a mim e a você que Ele não se impressiona com essas coisas, porque Ele tem o poder sobre todas as coisas. Jesus tem o poder de acalmar, Jesus tem poder de resolver, Jesus tem poder de solucionar. Jesus é Jesus, continua sendo Jesus, o mesmo Deus de ontem, é agora e continuará sendo eternamente. Aleluia. Aleluia. Agora imagine a cena aí: discípulos sendo arremessado para um canto, para outro. Pega a vela lá, Pedro, João, puxa a corda de lá e vai para cá, o negócio está feio. E Jesus dormindo. Jesus dormindo e os discípulos lutando pela sobrevivência. Jesus dormindo e os discípulos inquietos. Jesus dormindo e os discípulos dando como perdida a batalha naquela natureza, naquele mar. Parece algo difícil de se pensar. E às vezes, diante das nossas tempestades pessoais, diante das nossas lutas cotidianas, aí a gente vem os questionamentos: será que Jesus está dormindo na minha vida? Será que Jesus está alheio ao que está acontecendo? Com Jesus, meu irmão, pode dormir enquanto aqui estivermos lutando. Se você está lutando contra as tempestades da vida, pode ter certeza que na hora certa Jesus se levantará ao teu favor. Acalma, tenha calma, relaxe. Diz aí a pessoa que está do teu lado: pode relaxar, meu irmão. Pode relaxar, que não tem tempestade que pode te tirar da presença de Deus. Se a gente parar para pensar, isso nos deixa indignado e cheio de questionamentos. Mas como é que pode? Tanta situação difícil, tanto problema, e as coisas acontecendo, e parece que Jesus não está nem aí. Parece que Jesus não está me olhando, parece que Jesus não está ouvindo a minha oração, parece que Jesus parou. Aí eu estava olhando o testemunho de um pastor,
aonde ele conta algo que aconteceu com a vida dele. E ele conta que há alguns anos atrás ele e a esposa passaram por uma luta muito grande. A situação era terrível. A situação era tão terrível, aquela luta era tão grande na vida daquele pastor e da sua família, que ele contando o que estava acontecendo, diz que a sua esposa teve o seu lado esquerdo todo paralisado por conta da situação. E ali eles perdendo o sono todas as noites. Teve uma noite que ele se levantou sem sono, a esposa inquieta, aí foi até o quarto do seu filho. Quando olhou, o seu filho estava dormindo o sono profundo que Deus tinha lhe dado. Dá para analisar e pensar, visualizar essa situação? Muitas vezes acontece com nós mesmos, inquietos, desassossegados, por causa das lutas, dos problemas da vida. E a Bíblia diz assim, no Salmo 44:8: em paz eu me deito e descanso, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Apesar das tempestades, apesar dos temporais da vida cotidiana, se Jesus estiver no barco, meu irmão, você pode dormir tranquilo. E aí, por que aquela criança estava descansando? Por que ele dormiu o sono profundo? Sabe por quê, irmãos? Porque o problema não era dele. Sabe por quê? Porque ele sabia que tinha um pai, e quem tinha que resolver era seu pai. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. A história conta que em uma determinada tempestade, em um grande mar, começou a sobrevir aquela grande tempestade, como um dia veio aos discípulos. E aí um homem preocupado, um marinheiro preocupado, olha para uma criança que brincava no assoalho do navio, e ele diz: rapaz, tu não está, corre e procura se abrigar, se agarrar em alguma coisa. E ele disse: não. Mas como não? A tempestade está vindo, a situação do mar que está vindo aí é terrível. Como é que você fica brincando? Como é que você não está nem aí? Aí ele disse: o comandante do barco é o meu pai. O comandante da tua vida, meu irmão, é Jesus. Ele pode até estar não dando algo direto para que você perceba, mas Ele tem o controle da tua vida. Glória a Deus. Jesus não perdeu o controle da tua situação. Você pode colocar sua vida nas mãos do comandante do barco, porque ele não perdeu o comando. Aleluia. Você tem que aprender que se você estiver dentro do projeto de Deus, Ele não vai deixar você naufragar. E diz o texto: despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Eu preciso entender isso, que estar com Jesus, não estou isento de temporais e nem das tempestades da vida, nem dos momentos ruins que o mundo me proporciona, mas eu sei que Ele, mesmo eu achando que Ele não está nem aí para mim, mesmo você achando que Jesus não está nem aí para você, Ele não perdeu o comando. A Bíblia diz que Ele não dorme, continua pelejando por nós 24 horas diárias. Aleluia.
A última coisa que nós aprendemos aqui com Jesus é que, ao andarmos com Jesus, o tempo precisa produzir em nós fé e conhecimento do Filho de Deus. Se eu estou andando com Jesus, mesmo em meio aos temporais, mesmo vindo as tempestades contra mim, eu preciso ter fé e entender que eu devo ter conhecimento do Filho de Deus que habita na minha vida e habita na tua vida. Sabe por que muitas vezes nos desesperamos em meio às tempestades? Porque não conhecemos aquele que tem todo o prazer de habitar em nós. E após realizar esse milagre, a declaração de Jesus, quando Jesus realiza o milagre de acalmar o vento, de fazer com que a tempestade cesse, o que Jesus diz aos discípulos é: ainda. Pergunte aí a pessoa do teu lado: ainda? Você ainda não consegue crer? Você ainda não tem fé? Você ainda está com dúvidas? Porque tem muita gente, irmãos, no nosso meio, na igreja, que é Deus falando, é Deus confirmando, é Deus realizando, é as coisas acontecendo, vinda de Deus, mas ainda não creio, ainda não tenho fé, ainda estou com dúvida. Ainda tem dúvida, irmãos? Você já viu Deus indignado? Você já ouviu falar que Deus se indignou? Entenderam? Então relaxa. Mas a realidade, irmãos, é que Deus algumas vezes se indignou com o seu povo. A Bíblia diz no livro de Números que Deus fez tudo o que podia fazer para tirar o povo lá do Egito, e quando ele chega à beira do mar, para atravessar o mar, começam os questionamentos, começam o murmurinho, a reclamar de que deveriam voltar, porque tinha um mar na sua frente. E Deus se indignou com eles. Até quando me provocará esse povo? Até quando não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Até quando ainda não creres? E mais na frente a gente vê o profeta Elias falando ao povo: até quando cocheareis entre dois senhores? E aqui no texto, eu imagino Jesus dizendo: até quando vocês não vão crer em mim? Homens de pequena fé. Ao andarmos com Jesus, irmãos, o tempo precisa produzir em mim, em você, em nós, fé e conhecimento daquele que pode acalmar as tempestades da vida. Eu preciso ter certeza de que Jesus não abandonou meu barco. E a palavra aqui, ela significa medroso, covarde. Até quando? A declaração de Jesus é essa: por que vocês são tão medrosos? Sabe por que muitas vezes somos medrosos diante das tempestades, dos temporais da vida? É porque muitas vezes duvidamos que Ele está no controle. É porque pensamos que estamos ao léu da sorte. Mas Deus está no controle, você não está sozinho, e sobre a tua vida o Senhor tem o controle.
Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que, por mais que passe tempo com Deus, por mais que caminham com Deus, a sua vida ainda é de desconfiança em relação a Deus. A sua vida ainda é de desconfiar em relação ao que Deus pode realizar. Aí vem aquela famosa frase: vai que Deus me abandona, vai que Deus não responde, vai que, sempre uma dúvida, sempre alguma coisa que nos deixa ou que te deixa em dúvida. E aí nos esquecemos de que Deus não é homem para que minta, e nem é filho do homem para voltar atrás. Com todo o tempo que andamos com Jesus, irmãos, nós devemos nos lembrar que a sua palavra nos diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelo fogo você passar, ele não arderá em ti, porque ele está com você. Aleluia. Nos esquecemos porque não esquecemos daquilo que Deus pode fazer e realizar, porque não buscamos esse conhecimento e essa proximidade com Jesus a ponto de entender que por meio da fé as tempestades podem ser vencidas. Eu quero convidar aqui Mateus e nós vamos louvar. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor, Ele vela para cumprir com a sua palavra. Jesus vem, irmãos, vinha fazendo vários milagres. Os discípulos acompanharam tudo isso. Jesus tinha curado o endemoniado em Cafarnaum. Jesus tinha curado a sogra de Pedro. Tinha curado um leproso. A cura do paralítico. A cura do homem que tinha as mãos mirradas. E agora tinha acalmado a tempestade. E mesmo assim eles não conseguiram desenvolver a fé no momento da tempestade. Nós precisamos desenvolver a fé que Jesus nos deu, a fé que vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Certezas em dias de tempos ruins é saber quando parar, analisar nossa vida e passar para o outro lado que Jesus está nos mandando. Certezas em tempos ruins é entender que estamos com Cristo, mas isso não significa que é sinônimo de bonança, isenção de problemas. Certezas em tempos ruins é saber que os temporais da nossa vida não abalam e nem impressionam Jesus, porque Ele é o Senhor e pode todas as coisas. Certezas em dias de tempos ruins é que ao andarmos com Jesus, o tempo precisa produzir na minha vida e na tua vida fé e conhecimento do Filho de Deus. Então diz a pessoa que está do teu lado aí: em meio à tempestade, você precisa descansar. A última palavra é do Senhor ao teu respeito. A última palavra é de Deus.
acalma, relaxa. Vento, vamos adorar o Senhor. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. A última palavra é do Senhor sobre a tua vida. Glória a Deus. Quando eu era criança, eu assistia alguns filmes e sempre que ia aparecer um fantasma, aí o filme fazia assim, aí dava aquele somzinho, aí tinha aquele medo. E um dia não estava passando nenhum filme e eu ouvi esse som e vi aquele medo. Eu digo, vai aparecer um fantasma, porque sempre que dava aquele som aparecia fantasma. E aí eu falei, estava com medo, estava com alguém, uma pessoa adulta, e eu falei, fantasma. E o cara falou, por que fantasma? Ele disse, por causa desse barulho. Aí ele disse, não, esse barulho é só vento. É só vento. Se incomoda não, que isso não é fantasma, não é coisa de outro mundo, é só o vento. E eu comecei a observar outras vezes que eu ouvia aquele mesmo barulho, e que de fato não precisava ter medo, era só vento. Só vento. E eu acho Deus tão bacana assim, Deus tão especial, que as coisas pequenas às vezes nos acontecem e às vezes a gente não entende porquê, depois a gente vai compreendendo. Deus sabia que palavra a gente ia ter hoje aqui, e durante o dia, hoje, lá em casa, houve um barulho, e a minha esposa se espantou, e quando ela se espantou, aí eu falei, soprou um vento aí, foi só um vento. E ela, mas esse barulho, eu digo, soprou um vento. E depois você, é só um vento. E quando a gente vê que é só um vento, a gente não se incomoda muito mais, né? Nem é fantasma, nem é ninguém invadindo, não é nenhum problema, é só um vento. Você viu o texto aí? O texto falou assim, houve uma grande tempestade. Aí depois fala de vento. É só vento. Entendeu? É só vento. Isso aí que tu está vivendo, isso aí que está acontecendo, é só vento. Como não? É só vento. Isso é só um vento. Que maravilha, irmão. Que bênção, né? A gente saber que é só um vento. Você pode falar isso para quem está perto de você, aproveitar aqui e dizer assim, ó, se preocupa não, isso é só um vento. É só um vento. Só um vento. Um vento, está com medo de um vento? Só um vento, passa rápido, né? É só um vento. O problema não era o mar, o problema não era o barco, o problema não estava em Jesus, o problema não era o discípulo, era só um vento. Um vento, rapaz, vai mexer com você? Só um vento, é só um vento. Você pode dizer amém aí, não? Só um vento. Só um vento. Pronto, vai passar. Agora, sabe o que eu achei bonito no texto também, irmão? Diz assim, você já viu um temporal? Uma tempestade? Você pode dizer assim, uma pequena tempestade, a gente entende o que é, né? Uma tempestade, a gente entende o que é. Uma grande tempestade, um grande temporal, a gente entende o que é, né? Agora eu só não entendo o que é uma pequena bonança. O que é isso? Uma pequena bonança? Ou uma bonança? Ou uma grande bonança? Existe isso? Bonança é bonança, né? Uma pequena bonança, não tem isso. Ou é bonança ou não é.
Mas o texto diz que houve grande bonança. O que é isso? Grande bonança? Não existe isso, grande bonança. Existe bonança. Não existe negócio de grande nem pequeno. Temporal pode ter grande, pode ter pequeno, mas bonança é bonança. Mas eu achei também tão bom em Deus, que assim, até o que não existe grande, Deus faz grande. Até o que não existe, esse negócio de bonança grande, não existe isso. Mas em contrapartida ao grande temporal, Deus fala assim: é somente vento. Esse negócio vai passar e eu vou trazer grande bonança para a tua vida. Que Deus maravilhoso, não é, querido? Poxa vida, já foi cantado, já foi pregado, já foi até orado. Queridos, vamos então agradecer ao Senhor mais uma vez. Olha para quem está perto de você. A tempestade já passou, é só vento, e agora é só bonança em nome de Jesus. Grande Deus, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer por tudo que tu és. Queremos te agradecer, Pai Celestial, por essa palavra que enviaste aos nossos corações por meio do teu servo. Quero te agradecer, Senhor da glória, por esse culto de adoração, Senhor, de louvor. Quero te agradecer, Pai, por cada vida presente, te pedir que continue nos abençoando, ser conosco, Senhor. Pai, eu te peço assim a tua bênção e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça um pouquinho, feche seus olhos, logo após vamos estar louvando ao Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Todos digam amém.